Boa noite, ouvintes do Brasil, povo brasileiro, povo indígena de todo canto do Brasil. Terça-feira, mais um dia, nosso programa aqui, Editora de Cupé. E hoje estamos muito tristes no Brasil, né, porque a gente sabe que perdemos um parente de Pataxó, que foi assassinado essa semana. E como é de costume, né, não, é mais um assassino que vai ficar na história, matou mais um indígena. Em 1500 começou essa história de matar povos indígenas. Então, hoje, a todos os povos do Brasil que estão acompanhando, vendo a morte desse indígena que foi assassinado, ao respeito a toda a família, todos os parentes de Pataxó, o nosso programa vai desejar todo o nosso comentário de hoje, oferecendo a toda a família o nosso apoio, porque é triste quando a gente perde um dos nossos parentes que estava aí apenas lutando, estudando, fazendo sua vida para cuidar da sua família, e de repente alguém vai e dá um tiro no seu pescoço e mata. Espero que a justiça seja feita, né? Seja feita, e que esse assassino possa parar na cadeia e cumprir sua pena. Bom, hoje nós vamos aqui falar com o nosso parente Guarani, né, que é um grande amigo nosso de muitos anos. Inclusive, estou muito tempo já com a minha filha Queretu, que, aliás, a Queretu está em Eldorado, né, ela está no grande evento que está acontecendo, da Comissão Guarani, que está acontecendo na cidade de Eldorado, e nossos parentes guaranis estão lá discutindo, principalmente com esse governo que está acabando com o nosso povo indígena no Brasil. E hoje eu quero apresentar esse nosso grande amigo, parente guarani, que também é escritor, né? Ele já conhece as minhas obras, já estudou alguns livros meus, e fico muito feliz de saber que é um cara que admira minhas obras há muitos anos. Sempre quando a gente se encontrava na região dos Parelheiros, ele sempre comentava sobre meus livros. Então, fico feliz de receber ele aqui hoje no nosso programa, e ele vai se apresentar. Ele é escritor também, mas também está fazendo doutorado. Ele vai falar tudo sobre a vida dele, porque não é eu que tenho que falar, né? Quem tem que falar é o nosso grande parente, Tiago. Fala aí, Tiago, comente com nós quem é você, onde você está, o que você está fazendo, e fala o que você quiser. O programa é seu. Primeiramente, boa noite a todos. Quero dizer, parente Olívio de Cupé, que é um prazer falar contigo, sempre, né? Como você disse, nós nos encontramos algumas vezes, trocamos lá aquelas ideias maravilhosas, né? Do nosso ritmo aí, enquanto liderança indígena, e uma pessoa que dissemina, né, as histórias indígenas, a causa indígena, cada um na sua área. Eu sou um pouco mais novo nessa área da literatura. Sou o Tiago, da etnia Guarani-Niandeva. Moro hoje aqui no município de Piraquara, no estado do Paraná. Mas sou paranaense, mas passei a minha vida toda lá no Araribá. E sou de origem lá da aldeia Laranjinha. Tem bastante parente lá. É uma aldeia que você também morou, né? E então eu fui logo assim pequeno lá para o Araribá e passei um tempo lá. Morei também no Bananal, que é a aldeia que fica no município de Peruíbe. Então depois voltei para o Araribá, onde eu fiquei lá na aldeia de Mendaju durante aí quase 30 anos. E no último ano, 2021, morei na aldeia Tereguá, que também fica na terra indígena de Araribá. Algumas das aldeias lá do Araribá, lá tem 4 aldeias, etnia Terena, etnia Guarani, Niandeva, tem Guaranimbá também por lá, Caigangue, Cruaia. Então, hoje estou aqui no município de Piraquara, vim para somar aqui na luta também com os parentes aqui do território, Floresta Estadual Metropolitana, né, aqui de Piraquara. Mas já conheci aqui já há algum tempo, já há mais de 10 anos que eu venho aqui visitar umas tias, uns primos que moram aqui. Também a aldeia Araçaí, tem uns conhecidos lá, os parentes. Então, hoje vim para cá, já faz 3 meses que eu estou por aqui. Minha área de formação, eu sou professor, fiz uma licenciatura intercultural em 2005 na USP, até 2008, e segui nessa linha da formação,
na área da educação, fiz pedagogia, e me aventurei para antropologia também, né, onde que eu tô hoje, né? Vou começar o doutorado esse ano, e na USP, né, também. Então, tem mais algum tempo aí para poder tentar aprender um pouco aí da antropologia. E trazer, né, essa presença indígena para dentro das universidades, poder estar compartilhando aí dos nossos pensamentos, das nossas histórias, que é importante trazer esse olhar do ponto de vista do indígena, né? Também a gente poder registrar e contar nossas histórias. E a literatura foi uma coisa mais recente. Sempre tive vontade de escrever, um grande inspirador, né? Você, na demagogia. Eu acho que trilhou um caminho aí para quem está chegando agora. Eu acho que se inspirou em você, inspirou em outros escritores, assim como Daniel. E também tem as escritoras hoje também, né? Que ocupa esse espaço, vem demarcando esse território também. São grandes escritoras indígenas, né? Então, é na onde a gente busca uma fonte de inspiração. E também, né? Os não indígenas também faz parte, né? Da nossa trajetória. E alguns, né? Nos inspiram bastante. Então, mas os indígenas, por nos mostrar que nós somos capazes também de produzir esse material e contar um pouco das nossas histórias por nós mesmos, né? Então, e desde então eu sou professor indígena, venho atuando nessa área. Isso é um pouco da nossa trajetória. Então, é bom o público que está assistindo aí o nosso programa, né? Então, eu conheço o Thiago já faz muitos anos, né? Que sempre eu morava lá na aldeia Curucutu e sempre, de vez em quando, ele aparecia lá, juntava outros indígenas fazendo esse curso intercultural, que era muito importante. E a minha filha também fazia parte lá desse programa, então eu ia lá sempre dar uma olhadinha para ver, né? Dar um incentivo, porque a gente não tem que estar lá junto incentivando os filhos, né? E eu gostava de ver todo mundo, a Catarina, que estava lá sempre presente, né? Inclusive, aqui eu estou morando agora aqui na aldeia Cacaneporã, e o irmão da Catarina é meu vizinho aqui, né, do lado. Então, eu estou morando agora em outra aldeia, também estou morando agora no Paraná, e eu estou morando aqui nessa aldeia Cacaneporã, que fica em Curitiba mesmo. E quem vier para Curitiba, é só procurar a aldeia Cacaneporã, que vai ter oportunidade de conhecer minhas obras, de conversar, como assim a gente está conversando com o Tiago, né? E em breve eu pretendo ir lá em Piraquara também fazer uma visita para o Tiago, para a gente bater um papo e trocar as ideias. Inclusive, eu criei uma editora, espero que o próximo livro do Tiago seja na minha editora, né? Editora de Cupé. Criei uma editora porque é um jeito da gente incentivar outros indígenas a publicarem livros. Porque, como ele falou, o Thiago, eu comecei, há muitos anos atrás, eu comecei em 1984, e naquela época era tão difícil a gente publicar um livro, e hoje a gente abriu esse caminho, tanto eu quanto o Daniel e o editor, a gente foi abrindo esse caminho, e hoje facilitou mais a publicação. Assim como também, em 1988, eu entrei na universidade, aqui na PUC do Paraná, em Curitiba, e naquela época a gente brigava por cotas, que era uma coisa assim tão difícil, e hoje a gente fica feliz que tem as cotas aí para dar essa força para os povos indígenas, porque a gente precisa mais indígenas fazendo universidade, mais indígenas fazendo publicações de livros. Então eu criei essa editora, então os indígenas que às vezes não sabem como chegar numa editora, chega até nós, porque a gente vai explicar como é que funciona. Então, o próximo livro do Tiago, eu tenho certeza que vai ser na minha editora, né? E como o Thiago falou também, ele citou lá a Aldeia Laranjinha, eu quero mandar um abraço para todos os nossos parentes lá da Aldeia Laranjinha, a Zumira, que é uma grande amiga que, quando eu morava lá, a gente conversava muito, os filhos dela, do Posto Velho lá, a família do Neto, que é um grande amigo nosso de muitos anos, né? Então, são gente que eu nunca esqueci, porque quando eu morei lá, eu me senti muito feliz de estar ali naquela aldeia, que é uma aldeia que quando a gente sai, a gente sente saudade, né? Então eu sinto muita saudade de Laranjinha e pretendo em breve fazer um passeio por lá também, visitar todos os nossos parentes, né? E o nosso Tiago, eu fico contente de saber que ele está estudando na universidade, então é um incentivo também para que outros indígenas possam entrar na USP. Porque eu também estudei na USP, mas eu entrei na época antes da cota, né? Antes das cotas. Então eu entrei em 1992, né? Inclusive, o nosso coordenador aqui da rádio, que chama Sidney Soares,
ele me conheceu lá naquela época, né? Então foi lá que eu conheci o Sidney Soares, que hoje ele está nesse programa aqui, que ele criou essa rádio, e a gente vai fazer esse trabalho aqui todas as terça-feiras. Então, um abraço ao Sidney Soares aí, que foi um grande amigo meu nos anos 90, que me ajudou muito, né? Ajudou muito na época quando eu estava tentando publicar meus livros numa editora independente, e hoje ele sabe toda a história da minha vida, quando desse meu sofrimento, né? E hoje eu fico feliz, né? Saber que outros autores indígenas estão surgindo e com mais facilidade para publicar, né? Inclusive, eu já falei em programas anteriores, eu tenho 3 filhos que são escritores também, né? Inclusive, para quem não sabe quem é meu filho, é só citar o nome, se eu lembrar quem é, né? Ele era conhecido como Kunumi MC, um cantor de rap que canta música em Guarani, né? Mas agora ele trocou de nome, agora é Overá Oficial. Então, quem não conhece meu filho, é só entrar no YouTube e digite Overá, Owera Oficial. Daí vocês vão ver as músicas dele. Inclusive, ele acabou de gravar esses dias atrás um show com Caetano Veloso, que passou esses dias, gravou uma música há pouco tempo atrás agora com o DJ Alok, que vai ser lançada em breve essa música. Então, quem vê essa juventude de hoje, ela é diferente da nossa geração, porque eu vivi a geração 70, 80 e 90. Hoje a gente tem uma geração do ano 2000 para cá, que mudou muita coisa. E a gente acredita que isso seja para o bem dos povos indígenas. E eu acredito que a universidade, quando eu entrei na universidade, eu acreditava que a universidade ia ser o futuro dos povos indígenas. Por quê? Porque a gente tem que lutar, porque a política é pesada. Nós temos um governo que luta contra o nosso povo. Então, nós temos que ter indígenas preparados. Inclusive, como exemplo, nós temos aí o nosso grande Tiago, que pode falar um pouco sobre seus estudos na antropologia. Bom, é importante ressaltar o que você está dizendo, Olívio, desse acesso ao ensino superior, que é recente, né? Essa grande massa indígena na universidade hoje, a gente fala grande massa porque 10, 20 anos atrás ainda não existia a presença indígena um número grande dentro das universidades, tanto pública quanto privada, e hoje facilitou através das leis de cota a presença indígena, mas ainda é um grande desafio, porque a permanência ainda continua sendo uma dificuldade. Nós vemos que os parentes que saem de estados, de outros estados, vêm para o estado de São Paulo ou Paraná, que seja, às vezes eles têm uma dificuldade de se adaptar nessa região, né? Por vários motivos. Tanto pela universidade mesmo, o sistema, né, da universidade, as rotinas de estudo, de se relacionar com os não indígenas, a linguagem, né, às vezes não é acessível, uma linguagem muito acadêmica, muito restrita, né, ao pensamento ou entender indígena, né, que vem com a sua cultura de base, sua formação. Então, hoje, esse acesso é um acesso através desses programas do governo que tem facilitado a vida acadêmica de muitos universitários indígenas, que há muito tempo não existia. Eu, na comunidade onde eu passei boa parte da minha vida, que é na Nimandaju, eu fui de uma geração que rompeu essas dificuldades de conseguir terminar o ensino médio e acessar depois o ensino superior. E a minha primeira entrada no ensino superior foi em 2005, através do curso de licenciatura de professores indígenas no estado de São Paulo. Eu participei dos poucos, o segundo curso que teve de formação em São Paulo, eu entrei nele. Houve um antes, que era a nível do magistério, e depois o ensino superior, depois não aconteceu mais. Mas a partir daí que eu foi abrindo, né, assim, essa vontade de ampliar o conhecimento. Então, eu posso dizer que a escola, a educação escolar indígena, foi o que me foi direcionando até chegar na antropologia.
por ser uma licenciatura intercultural indígena, abordou muito a questão da antropologia, das pesquisas, trazendo antropólogos com experiência com povos indígenas para dar aula para nós naquele momento, e eles contando suas experiências com os povos indígenas. Então, aquilo me despertou essa vontade também de seguir por esse caminho, tomando como exemplo esses antropólogos que não indígenas e ter essa experiência de ter uma relação com o indígena de perto, de poder falar sobre a cultura do indígena, da língua. E eu disse comigo mesmo, por que não nós, enquanto indígena, também não desempenhar esse papel, né? De nós mesmos poder fazer as nossas pesquisas de acordo com o tema, né, que nos interesse. Então, isso que me motivou a seguir por esse caminho da antropologia. Então, é uma área assim que, desde que ela surgiu, ela vem fazendo pesquisa com os povos indígenas aqui no Brasil, diferentes etnias, e sempre o olhar do pesquisador não indígena. E aí a gente, hoje, né, os antropólogos indígenas vêm também trazendo nas suas pesquisas a cultura do seu povo, falando sobre a língua do seu povo, a forma de pensar do seu povo, de pensar o mundo, a cosmologia indígena. Então, de estar podendo contribuir para essas pesquisas através desse olhar indígena. E é importante falar aqui também que agora, ontem, entrou para a Universidade de Brasília como professor do Departamento de Antropologia o Gerson Baniwa. Então, é um marco histórico, né, para os povos indígenas ocupar esses espaços que nunca foram ocupados pelos povos indígenas. Então, nós estamos acessando e chegando também, né, nessas instituições, principalmente na academia, podendo fazer uma graduação, uma pós-graduação, e também hoje, como nós vimos aí, o Gerson Baniwa, primeiro professor indígena, né, de antropologia, fazendo história, né? Então, assim como os escritores indígenas estão fazendo história, né? Vocês como pioneiros, então, para nós, essas pessoas passam a ser referências, tanto na área acadêmica, tanto na área da literatura, na política, né? Nós temos aí grandes políticos, né, que são poucos que conseguiram chegar à Câmara Federal, mas deixaram lá seu legado, suas histórias, trilharam, né, um caminho decente lá dentro, estão fazendo e com certeza virão mais indígenas ocupando cada setor, cada espaço. Então, eu posso dizer que a educação escolar indígena é essa educação atual, que é uma educação no novo formato, que valoriza a cultura indígena, não mais uma educação que oprimia os indígenas na escola. Então, e cada vez mais, com a presença dos professores indígenas dentro da escola, possibilita que ele vá formar aí uma nova geração que vai seguir mais adiante, né, do que nós estamos seguindo nesse mundo de hoje, onde a gente tem uma relação com o mundo exterior, não fica só dentro do nosso mundo, dentro das nossas comunidades, mas nós estamos também acessando através da arte, da música, como você citou, teu filho, o Verá, acompanhe também o trabalho dele, sendo pioneiro, né? Então, que ele também se inspirou em algum indígena que foi no Bru MC, né? Então, e alguém já está se inspirando no Overá, né? Alguém está se inspirando no livro de Cupé. O ano passado que eu tive em sala de aula, lecionando para os anos iniciais, na série de alfabetização, no momento de leitura eu levei um livro teu, que era a Ajuda do Saci, e era legal, conta a história do Verá, né? E aí eu fiz um link, né? Eu falei, olha, depois que terminei a leitura para os meus alunos, eles ficaram assim encantados.
Daí eu mostrei um clipe, né, na época era Economia MC, eu falei, olha aqui, né, então, para eles, nossa, que legal. Aí eles falaram assim, então eu vou pedir ajuda do Cambaí também, eu vou, daqui a pouco eu vou sair e vou lá na mata, né. Então, assim, essas coisas que nos faz, né, nos motivam na sala de aula enquanto professor. Eu vi que falta muitos livros de autores indígenas. Eu tive 16 anos aí, quase 17 anos praticamente, em sala de aula, nas escolas onde eu trabalhei, lecionei, e nas bibliotecas, assim, tem essa falta, né? Tem essa demanda por livros de autores indígenas, né? Às vezes é o Daniel Munduruku que está lá, o livro de Copé, e não chegam outros, né? Então eu acredito que a gente é uma área também que precisa, por isso que eu também me motivei a escrever, né? Ainda não me dediquei totalmente a parar para escrever, até por conta dos cursos que eu venho fazendo, então assim, precisa um pouco de dedicação para isso. Então, por isso, ainda não segui com esse trabalho. Mas pretendo sim, quem sabe, vai ser aí na editora de Copé. Isso, então, foi bom você citar o nosso parente lá que vai dar aula na Universidade de Brasília, eu estou acompanhando, e vamos torcer para que, de repente, o nosso parente vai ter livros de autores indígenas, onde ele possa ler e passar os ensinamentos, porque a gente passou a vida toda lendo as pessoas de fora. Então, agora tem os autores indígenas para que o próprio parente possa trabalhar na sala de aula usando nossos livros, né? Inclusive, quando eu falei da questão de publicar livros, é importante porque quando você fala em biblioteca, quando você vai numa biblioteca no Brasil, você vai numa biblioteca, às vezes tem mais de 500 mil livros numa biblioteca. De repente você encontra 50 livros de assuntos indígenas. É coisa de louco. Isso é dos antropólogos. E dos autores indígenas é coisa rara. Então, por isso que é importante a gente incentivar indígenas a publicar, para que a gente possa ter mais livros nas bibliotecas, para que as pessoas conheçam melhor o mundo indígena. Porque no Brasil falta conhecimento. E o preconceito existe contra nós, por quê? Porque as pessoas não conhecem. Eles conhecem aquilo que os bandeirantes falavam da gente, falar mal, né? O índio é vagabundo, o índio é preguiçoso, o índio é feiticeiro, o índio come gente. Então, essas coisas foi passando de geração em geração e as pessoas no Brasil têm medo da gente. Então, quando as pessoas leem um livro nosso, eles vão entender melhor. Porque nem todo mundo no Brasil vai ter acesso a chegar numa aldeia, que é muita gente. Mas, pelo menos, um livro vai facilitar. Assim como quando meu filho começou a cantar rap, muitos no Brasil criticavam ele. Hoje todo mundo quer ouvir, porque eles viram que o rap que ele escreve, que ele compõe, é um rap que traz alegria, traz paz, traz consciência. Então é conscientizar a sociedade. Então muita gente no Brasil gosta de ouvir as músicas de Bro MC, Os Guarani e Overá, né? E assim também a gente espera que os nossos livros possam chegar nas bibliotecas, para que os professores sigam a Lei 11.645. Como que você segue a lei? Conhecendo a cultura. Então, o livro está aí para isso, né? Então, a nossa missão é escrever cada vez mais. Então, Tiago e outros do Brasil, procure a nossa editora para que a gente possa fazer um trabalho de publicar livros, esses livros possam chegar nas escolas, nas aldeias, porque na aldeia também tem que chegar livros de autores indígenas. Chega de governo ficar mandando livros, mas aquele lá é famoso. Não, não é famoso, mas vai afetar a questão indígena. E não é trazer livros de fora da cultura não indígena. Então tem que ser livro da cultura indígena. Se o livro de uma história guarani chegar lá no Chavante, o Chavante vai conhecer a cultura guarani, isso é importante. Se chegar um livro do Chavante numa aldeia guarani, a gente pode conhecer a cultura, isso é importante. Agora, não trazer um livro que o governo manda, secretarias, MEC, Estado manda, aqueles livros que não é bom nem mostrar para a criança, porque senão a criança pode ser afetada culturalmente. Então, por isso a literatura nativa, ela tem essa missão de trazer conhecimento, né? E como você falou, o antropólogo, nosso parente lá que vai dar aula em Brasília, espero que surjam outros, né? Assim como já tem o Tiago aí fazendo doutorado na USP, quem sabe ele seja o futuro professor lá na USP também, para incentivar outros indígenas a estudarem na USP e fazer antropologia, né? Então, nosso parente está aí na USP, e eu, quando eu estudei lá na época, foi uma época muito difícil, né? Na época estudava o Daniel Munduruku também, nós
estudamos na mesma época, entramos em 1992. E também entrou o Riparendi, que é um chavante, que naquela época ele entrou lá também para estudar, foi uma época difícil, né? Então só tinha nós três estudando faculdade, né? E hoje as portas se abriram um pouco mais com as cotas, então tem na USP, tem na PUC, tem em vários cantos do Brasil, em Campinas, em São Carlos, e outros lugares, né? Em Maringá, que eu estive lá visitando nossos parentes, lá que mora, lá tem um lugar muito bonito, que acolhe os indígenas, Guarani, Caingangue. Eu estive lá passeando, dormi lá, né? Conheci a mulher lá que é a chefe, lá que coordena. Foi muito gostoso, então isso é gostoso, porque na minha época a gente não tinha lugar nem para dormir, você entendeu? E quando eu estudava em Curitiba, eu morei aqui, não existia aldeia aqui ainda na capital. Então eu morei com uma família, não sei se o Tiago conheceu, eu morei com uma família indígena, Caingangue, chamada Belarmina, que ela faleceu há uns 3 anos atrás, que ela tem aqui na aldeia Cacaneporã. Ela era casada com um índio Xetá, e a família eles moram tudo aqui, né? Então, mandar um abraço para a Índia Mara, Indoara, o José, tudo que mora aqui na aldeia Cacaneporã, né? Que é filho da Belarmina com o falecido Tuca, que faleceu já também, índio Xetá, né? Muitos nem conhecem, porque o povo Xetá quase entrou em extinção décadas atrás, e agora começou a haver um crescimento, né? Então, viva o povo Xetá também, que está crescendo cada vez mais. Vamos lá, Tiago, o que você pode nos dizer mais sobre seus estudos? Você tocou em muitos pontos, eu acho a literatura dá uma discussão muito grande, a gente falar do benefício da literatura indígena, né, por autores indígenas. Eu observei que trabalhando autores indígenas, isso é muito interessante para os nossos professores poderem ouvir, colocar em prática a leitura em sala de aula, fazer rodas de leitura. Os alunos indígenas, eles se identificam muito, né, com as histórias indígenas. Eles conseguem ali assimilar aquela história e comparar com o modo de vida dele, e isso também motiva a eles a escrever. Então, e outros benefícios, né? O reconhecimento do seu povo, conhecem outras etnias. Isso é interessante também quando a gente fala da diversidade étnica que tem no nosso país, a quantidade de povos indígenas que ainda resistem, né, nesse século XXI, muita gente desconhece. Até nós próprios indígenas, que não temos contato com todos os povos indígenas. E recentemente eu descobri que há essa diversidade muito grande de povos indígenas e ter contato também, né? Eu fui a ter contato com as demais etnias quando eu comecei a ocupar esse espaço de representatividade, sendo liderança na comunidade ou representando a educação escolar indígena. Participei, viajei para alguns estados, então pude ter contato com vários povos e ouvir várias línguas indígenas, né? E uma das coisas interessantes que nós, os autores indígenas, trazemos para a literatura indígena é a nossa identidade, né? Quando a gente fala, eu me chamo Lívio de Cupé é um nome guarani. Quando eu falo Tiago Niandeva, eu também estou falando de um grupo guarani, né? Que tem uma história de um povo, tem uma língua específica. Então, e outros autores indígenas, como Daniel Munduruku traz o nome do povo dele, a Aurita Potiguara, Tabajara, né? Potiguara. Eliana Potiguara, Aurita Tabajara. Então, isso é muito importante, que quando a gente leva esses autores indígenas para a sala de aula, você pode explorar essas identidades e trabalhar a identidade de cada um, a sua origem. Isso é muito interessante. Então, a gente resgata tudo isso que há algum tempo não era trabalhado na sala de aula, a gente consegue levar para a sala de aula
e explorar esse campo da literatura, né? Então, enquanto professor, eu acho que isso é fundamental trabalhar as histórias indígenas dentro da escola. E hoje nós temos referências, né? Como você disse, antigamente era muito difícil escrever, era muito difícil divulgar os trabalhos. Hoje as redes sociais têm ajudado muito nessa divulgação. O livro que eu publiquei teve assim, em época de pandemia, né, que foi difícil para todo mundo fazer os trabalhos presenciais. Se não fosse as redes sociais, não teria conseguido divulgar esse trabalho, né? Então, ajudou e facilitou muito hoje, coisa que não tinha. Então, muitas coisas, né, que a gente, às vezes, tem uma crítica em cima dos indígenas de estar utilizando essa ferramenta, que são as tecnologias digitais, essas plataformas. Hoje nós estamos falando numa plataforma aqui digital. Então, isso tem proporcionado para a gente essa divulgação de todos esses trabalhos. Tem uma criança aqui. Olivia, é com você. É da cultura. Enquanto isso, eu vou mostrar alguns livros meus. Para quem não sabe, eu já publiquei 24 livros, né? Eu vou mostrar um exemplo de um aqui, 500 anos de angústia. Esse livro, quando eu lancei a primeira edição, eu morava em Laranjinha, foi muito gostoso, e eu continuo publicando ele, sempre publicação independente. Esse livro, quem quiser, vocês podem entrar no site Amazon e procurar lá que vocês vão encontrar ele digital também, né? E, recentemente, eu reeditei esse livro, eu lancei esse livro a primeira vez na editora UEL, em Londrina. Mas eu passei agora para uma editora chamada Editora Panda Books, onde a gente publicou esse livro em quadrinhos. Então, quem quiser também, é só entrar no Facebook e procurar a Editora Panda Books. É um livro que está fazendo sucesso, que as crianças gostam muito. Porque, na verdade, no Brasil, muitos não sabem. Mas o personagem de Ati de Aterê é o protetor da floresta, que daí trocou a história e virou a história do Saci, né? Então, o Saci... Então, tem a história do Neguinho de uma Perna, mas o nosso personagem da floresta é o Jati de Aterê. Então, eu tento mostrar sobre a história do Saci verdadeiro indígena, né? E também lancei esse livro da mesma editora, chamado Panda Books. Esse livro, O Presente de Jati de Aterê. O Presente de Jati de Aterê, que, na verdade, é a mesma história do Saci, de outra forma, né? Mostrando esse personagem. Esse livro está em português e guarani, com tradução do Overá, que é o meu filho, cantor de rap, ele que traduziu esse livro. Então, quem quiser pode procurar pela editora Panda Books também, né? E também esse livro que eu publiquei em 2011, pela editora Panda Books também. Então, quem quiser pode entrar no Facebook e adquirir esse livro, que é um livro muito gostoso, que já tem até peça de teatro, que já fizeram em homenagem a esse livro aqui, né? A Mulher que Virou o Urutau, pela editora Panda Books. E aqui, um dos livros do meu filho, né? O meu filho, que antigamente chamava Kunumim MC, ele publicou esse livro chamado Kunumim Guarani. É uma história de autobiografia dele, onde ele fala um pouco sobre ele, né? Como que é o dia a dia de uma criança na aldeia Guarani. Então, é pela editora Panda Books, quase tudo aqui foi pela Panda Books, né? E depois, os outros livros são de outras editoras. É só entrar no Amazon, que vocês acham meus livros, né? E vamos que vamos, e como eu falei, a gente tem que escrever história, porque a gente tem que mostrar a nossa realidade para o povo, o que acontece com a gente. Mas a gente tem um problema muito sério no Brasil, que é publicar livros críticos. Porque assunto no Brasil é o que não falta. Problema indígena é o que não falta. Desde 1500, o não indígena sempre traz problema para a gente tem que resolver os problemas que eles trazem para a gente. E atualmente, essa semana, esses dias, né, esse mês de 2022, nós temos um presidente que o Brasil conhece, o que ele está fazendo no Brasil, acabando com o nosso país, querendo acabar com o nosso povo, e agora ele criou, emergencialmente, aí, uma lei nova, que é minério, é ocupar as terras indígenas. Isso é um absurdo. Então, o governo aproveitou a guerra para poder fazer a sacanagem contra o nosso povo, e já desde 2020 ele está tentando fazer isso, mas os povos indígenas estão lá em Brasília lutando para barrar. Mas só foi surgir a guerra e agora está aí. Então, por isso que é importante nós indígenas escrevermos
Você entendeu? Porque assunto é o que não falta. Desde 1500, a sociedade vive trazendo problema para nós. É fazendeiro, era a época dos bandeirantes, era a época do Império, e hoje nós temos esse problema com esse governo, né? Esse governo, ele é ditador, você entendeu? Então, é complicado. Então, nós temos que escrever nossa história. Como tem as redes sociais hoje, a gente está aqui falando, porque antigamente não tinha redes sociais para nós. Então, o que ajuda nós hoje no Brasil são as redes sociais, a Facebook. Ah, mas os índios ficam mexendo com o WhatsApp. Sim, mas é através do WhatsApp que a gente divulga nossos problemas. Você entendeu? O ano passado, eu estive em Brasília, onde o Thiago estava lá também, nas manifestações indígenas de junho, agosto, e a Marcha das Mulheres, em setembro. O que aconteceu? Houve um grande movimento no Brasil, com muito apoio da sociedade também, muitos indígenas lutando. Essa luta, ela funcionou por quê? Porque tem as redes sociais, né? Então, temos que mostrar nas redes sociais o que esse governo está fazendo conosco, entendeu? Então, o Thiago sabe muito bem, ele está em Brasília sempre também nessas lutas, que ele teve lá o ano passado lutando, batalhando, através do seu trabalho lá com a mídia, né, a mídia nativa. Então, voltando a falar sobre essas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje do não indígena, a mídia Nativa On, ela nasceu lá em Brasília. De início não tinha nenhuma mídia, nem mídia alternativa, nem a grande mídia lá, e nós resolvemos criar, então, nós já estávamos fazendo a transmissão, né? Eu cheguei inicialmente, depois chegou o Márcio Cocoi, né? E aí, durante as transmissões, ou durante a segunda semana, que as mídias foram chegando, principalmente as mídias indígenas, conversando com o Márcio, eu falei, Márcio, poxa, a gente precisa dar uma identidade, né? Nós estamos fazendo toda a cobertura aqui durante todo esse tempo. No entanto, nós fizemos toda a cobertura através das lives. As outras mídias só publicaram notas, notícias de textos, mas as lives mesmo, a transmissão de rotina, do dia a dia, ficou conosco. Então, foi uma ideia bacana de se criar uma página no Facebook que pudesse transmitir aquele momento e dar uma identidade para aqueles indígenas que estavam transmitindo, fazendo aquelas lives, que era eu e o Márcio. Então, durante quase 30 dias, em junho, né, que nós somos em junho, nós fizemos essa cobertura, aonde nasceu a mídia Nativa On. De início, nós pensamos o nome, né? Que nome que nós vamos pensar? Eu falei, poxa, pode ser mídia nativa. Eu falei, mas mídia nativa, mídia raiz, né? Eu falei, mas mídia raiz não, porque não é uma coisa nossa, né? Do indígena, mídia. Então, eu falei, vamos pensar mídia nativa. Aí o Marcos falou assim, não, mídia Nativa On, porque ela vai ficar conectada com as aldeias, né? Então, era tentar fazer um trabalho assim, de base mesmo, levando essas mensagens. A criança está dando uma força, ela quer falar também, né? Então, inclusive, eu criei um termo também chamado, há mais de 20 e poucos anos atrás, literatura nativa, porque nós somos a raiz dessa terra. Então, nós somos daqui, então a nossa história também é daqui. Então, eu dei o título de literatura nativa, né? Então, a palavra literatura nativa, ela tem força. Então, a mídia nativa é isso também, é a gente trazer o nosso conhecimento, a nossa realidade, para mostrar aqui fora para as pessoas. Então, eu gostei do termo, mídia nativa. Então, assim, está sendo ainda um trabalho, bastante bacana que a gente vem fazendo. De início era eu e o Márcio, e agora a gente ampliou um pouco esses representantes da mídia Nativa On. Hoje, os comunicadores indígenas, eles também são chamados de etnocomunicadores, representando suas etnias. Então, nós ampliamos essa representatividade e, como se fosse assim, correspondentes de uma mídia em vários lugares, né? Fazendo essas transmissões. Inclusive, eu tive numa viagem recente agora para o Araribá,
e lá eu aproveitei de um assunto interessante que tem lá e transmiti pela mídia Nativa On, fiz uma live que era a respeito de um agricultor indígena que conseguiu expandir a venda, né, da mandioca, da agricultura dele, e conseguiu acessar o mercado diferente dos outros agricultores, que é embalar mandioca a vácuo, né, uma coisa que não era feita, né? Não é feito, são poucos indígenas que acessaram. Então, essas histórias nós estamos contando, além de cobrir as mobilizações que a mídia Nativa 1, desde quando ela foi criada o ano passado, em junho, no Levante pela Terra, o primeiro Levante pela Terra, os nossos correspondentes continuaram em Brasília, cobrindo a TL, o acampamento Terra Livre, cobrindo a Marcha das Mulheres Indígenas e depois o Levante pela Democracia. Então, nós estávamos presentes fazendo toda essa cobertura. Então, é um trabalho, assim, voluntário de todo mundo, né? Ninguém ganha para fazer esse trabalho, né? Mas é um trabalho interessante na divulgação dessas lutas, né? O que tem ajudado a divulgar todos esses trabalhos. E então, todo o que é assunto de interesse, né, das pessoas, que visa dar visibilidade para os povos indígenas, para a luta. Inclusive, o Márcio está, essa semana, o Márcio Cocoi, está acampado aqui em Campo Largo, fazendo a cobertura lá da retomada que está tendo ali. Então, a importância, né, dessas mídias alternativas estarem lá no dia a dia para mostrar a realidade dessas lutas, né? Às vezes a grande mídia chega e cobre um determinado momento só e seleciona esses momentos e acaba que não mostrando toda a luta, né? Fazem recortes, né? Então, a mídia indígena, ela não trabalha dessa forma. Inclusive, só para fechar essa coisa do Levante pela Terra, que foi lá em junho, teve uma coisa muito interessante que nós fizemos, que foi assim, transmitir quase que 24 horas o que estava acontecendo lá. E isso ajudou a mobilizar um grande público para ir até Brasília naquele momento. Então esse é um trabalho, um diferencial, eu acho que da mídia Nativa 1. Então, hoje nós estamos com vários representantes aí levando esses assuntos, diferentes assuntos, para diferentes lugares. E tem acessado muita gente, tanto dentro do Brasil e quanto fora do Brasil também. Então, tem dado um resultado bacana. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas tá dando certo. Então, inclusive, eu estive ontem com o Márcio Cocoi, e nós temos aqui em Curitiba um problema muito sério, que é a casa de passagem, que a prefeitura tinha fechado, e a nossa grande guerreira aqui de Curitiba, chamada Jovina Caingangue, ela me chamou para a gente fazer, dia 4 de dezembro do ano passado, para a gente fazer uma visita, e vimos os nossos parentes indígenas dormindo na rua. E aí a gente foi obrigado a fazer um movimento onde a gente ocupou a prefeitura e ficamos 25 dias deitados ali ao lado da prefeitura, cobrando da prefeitura a abertura da casa de passagem. E a casa foi reaberta, mas estamos ainda em luta. E nesses dias todos que tivemos lá na casa de passagem, o Márcio esteve lá filmando, que é muito importante a mídia nativa por causa disso, para que os brasileiros possam acompanhar, ver o que está acontecendo. Então, isso é que é importante para nós, porque as grandes mídias, a imprensa, grandes televisões, grandes revistas, eles não vão procurar o povo indígena. Então, a gente tem as redes sociais hoje, então por isso que a gente tem que aproveitar. Esse programa, que hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo nesse programa Resenha, Rádio Resenha, a gente pode ser que não tenha muita audiência, mas a gente vai abrindo caminho para que outras coisas vão crescendo e outras vão espalhando, né? Então, isso é importante. Uma rádio que iniciou hoje, o meu primeiro programa nessa rádio, e vamos iniciar, vamos fazer crescer, para que outras pessoas possam divulgar os seus trabalhos, divulgar seus problemas. Então, a casa de passagem é um problema sério que está acontecendo aqui em Curitiba. Daqui uns dias vai ter o resultado, se a prefeitura vai dar continuidade ou não.
mas a gente tem que elogiar as mulheres, porque as mulheres estão na luta. É uma luta muito forte. Então, eu fico feliz de ver a luta da Jovina Aranguá, porque ela começou e não desistiu. Porque muitos até desistem, porque é cansativo. É uma luta que você não ganha nada, você ganha só sofrimento, muitos até criticando, te xingando, te ofendendo, mas está ali. Então, nós temos que lutar sempre, aproveitar essas redes sociais para que a gente possa denunciar os problemas que acontecem. Então, a Casa de Passagem, inclusive, eu estou para lançar meu primeiro livro com a editora que eu criei, Editora de Pé. O nome do livro vai chamar Casa de Passagem, a Luta das Mulheres Indígenas. É um livro que vai contar esse movimento que começou dia 4 de dezembro e foi até o dia 23 de dezembro, onde o prefeito assinou, arrumou essa casa de emergência. Né? Então, esse livro vai contar um pouco desse sofrimento. É um livro da minha autoria, com a própria Jovina Aranguá, que também faz parte do livro, né? Então, esse livro vai ser publicado pela editora de Cupé. Então, em breve, vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse livro. E também, para final desse mês, agora em março, se correr tudo bem, a gente está para lançar um livro, também vai ser meu primeiro livro de romance, porque eu já escrevi romance, desculpa não, eu já escrevi livro de poesia, contos, artigos, história, várias coisas eu já escrevi. Mas romance eu nunca tinha escrito. Eu comecei em 1984 escrevendo romance, mas nunca publiquei. E agora vai ser meu primeiro romance que eu vou publicar, que eu vou contar a história da minha vida nos anos 90, quando eu estava aqui em Curitiba, né? E a Jovina vai contar a história dela, dos anos 90 também. Então, por isso que o nome do livro, para quem não conhece, vai chamar História de Cairu. Cairu é o clã, né? Tem o clã dos Cangangue, que é Cairu e Camé, né? Então, são os dois clãs. E daí, a Jovina era do clã Cairu. Então, por isso, em homenagem a Jovina, o nome do livro vai chamar História de Cairu, que é pela editora Persona. Então, para quem é de Curitiba, em breve vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse livro. E quem não é de Curitiba pode entrar no site da editora Persona e vocês podem comprar direto pelo correio. E em breve o Tiago vai conhecer esses dois livros aí, que ele está próximo da gente aí. Então vai ser mais um livro para ele ler e poder mostrar a história para os alunos da aldeia também. Né, Paulo? O nosso Tiago aí, que eu tenho certeza que eu acho que vai ser um futuro autor da nossa editora. E vamos torcer para que surjam outros autores indígenas e publicando, para que a gente possa divulgar cada vez mais através dessa rádio e através da editora. Vamos lá, Tiago, conte mais um pouco da sua vida aí para nós. Então, ainda nesse embalo da comunicação, que também é uma novidade para mim, foi lá no calor, né, da mobilização em junho, que nasceu essa mídia, Mídia Nativa On, e desde então a gente vem fazendo esse trabalho, como eu disse, e são vários parentes, né, de várias etnias fazendo esse trabalho, e também lembrar que agora em abril, Olívio, vai ter o ATL, né, novamente, eu acho que é o 18º ATL, que é o Acampamento Terra Livre em Brasília, onde vai acontecer do dia 4 de abril a dia 14, eu fiquei sabendo dessa nova data agora, que ia até o dia 8, e agora se estendeu para o dia 14. E com certeza nós vamos estar lá fazendo essa cobertura. Eu hoje estou em Curitiba, eu vi que tem alguém que perguntou aí, estou aqui na região metropolitana de Curitiba, Piraquara, e então daqui, né, eu vou para Brasília, o Márcio também vai, aqui junto com o Cretan que está por aqui, os indígenas aqui da região, né, então, e a gente percebe, né, essa presença indígena, como você estava falando no início, de uma pessoa da indígena Caigan, que você morou aqui em Curitiba, então é importante falar dessa presença indígena também nos centros urbanos, no contexto urbano, tem uma presença muito grande, e às vezes passa despercebido na grande massa essa presença indígena, e que não aparecia até por conta desse apagamento da pessoa indígena, da sua cultura, da desvalorização do indígena. Então, nos últimos tempos,
para cá, e com o último censo do IBGE, revelou essa presença indígena nas grandes capitais, né, como Curitiba, São Paulo, que é onde tem a maior presença indígena, e nós, aproveitando para falar, nós estamos aqui. Hoje eu faço parte também estou no momento na cidade, não morei tanto tempo em cidade assim, no máximo que eu morei foi 6 meses em Maringá, e hoje vim aqui estou na cidade nesse momento, mas assim, a gente nunca perde o vínculo, né, com as comunidades que a gente morou, ou que a gente nasceu, ou que passou algum tempo. Então, nós sempre mantemos esse vínculo, esse contato com os nossos parentes. Então daqui, né, voltando a falar, nós vamos para a TL, vai ser uma mobilização muito importante esse ano. Tem uma pauta, né, anti-indígena no Congresso Nacional, querendo tirar os direitos dos povos indígenas. Teve uma lei que foi aprovada agora semana passada, que é a PL da mineração, né, para explorar as terras indígenas. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora parece que segue para o Senado. Então, nós vamos para essa mobilização, aonde vai ter essa presença gigantesca, né, como foi o ATL do ano passado, uma das grandes mobilizações dos últimos anos. Há quem diga que foi a maior ATL, né, maior acampamento Terra Livre, e eu acredito que esse ano também vai ser, né? Então, nós estamos indo para essas mobilizações, hoje consciente, né, da luta pelos nossos direitos, de ocupar esses espaços, marcar território em Brasília, mostrar que nós estamos lá não para fazer bagunça, mas para lutar pelos nossos direitos, que estão na Constituição Federal de 1988, e destacar também que, a gente tem que sempre reforçar isso, que a Constituição Federal de 1988, que dedicou 2 artigos lá para os povos indígenas, tem sido também atacada, né? Eles querem até tirar esses 2 artigos que nós temos na Constituição Federal de 1988. Então, a nossa presença em Brasília, nessas mobilizações, é para defender nosso direito, defender a permanência desses artigos que lá estão na Constituição Federal de 1988. E a Marcha das Mulheres Indígenas tem revelado esse protagonismo das mulheres indígenas, assim como você destacou a Giovina Erengá aqui, lutando, né, aqui pela Casa de Passagem. Nós temos hoje várias mulheres indígenas fazendo frente, assim como a Sônia Guajajara, é importante destacar, fazendo história nesse atual cenário da política. Ela foi a primeira mulher indígena a concorrer à vice-presidência do Brasil, então quebrando, né, essas barreiras. E nós temos a Joênia Wapichana também lá na Câmara Federal, e nós torcemos, né, para cada vez mais os indígenas ocupem esse espaço, principalmente as mulheres indígenas que têm sido competentes, né, e guerreiras mesmo. E então, assim, e somando com os guerreiros, né, então elas estão lá, é importante a gente destacar também essa presença das mulheres, assim como você disse. Sim. Então, foi muito bom, Thiago, conversar com você aqui, porque você sabe que o tempo é curto, e quando o programa é gostoso, tá bom, parece que passa, a gente nem percebe, né? Daqui a pouco já está terminando o nosso programa. Também quero agradecer às pessoas que estão assistindo a gente aí, eu vi que veio algumas mensagens, então a todos vocês que estão assistindo aí, um abraço a todos, e continue assistindo o nosso programa todas as terças-feiras, porque cada semana é uma pessoa importante, como hoje a gente convidou esse importantíssimo amigo, parente nosso Guarani, antropólogo, escritor, professor, ele é um pouquinho de cada, né? Então, e futuro escritor da editora de Ecopé, né? Então, eu fico muito feliz de ter aqui a presença dele e saber que, através de uma pequena rádio, uma pequena parte, vai chegar no povo. Então, a rádio, ela é simples. Começou hoje, é o meu primeiro programa nessa rádio,
e espero que vocês possam estar gostando, e se gostar, depois compartilhe para outras pessoas, a Vani no ar também, tem outras, Vanessa, tem outras pessoas aí que não dá para guardar o nome de todo mundo, mas eu fico muito feliz de saber que vocês estão participando aí, acompanhando o nosso trabalho. Quanto ao Tiago falou da ATL, é muito importante, porque tem que estar lá em Brasília lutando, e todo mundo com o celular na mão, tirando foto, divulgando e mandando na rádio nativa, e quem sabe eu possa colocar também no programa da rádio, né, rádio que eu estou trabalhando aqui, e a gente divulgar um pouco as lutas, porque quanto mais a gente divulgar, melhor, para que os brasileiros possam saber o que está acontecendo com nossos parentes no Brasil, né? Então, Tiago, pode falar seus finais aí para agradecer o público também. Bom, novamente, gostaria de agradecer pelo convite. Hoje deu certo, né, para a gente fazer essa live. A quem nos acompanhou, eu falei das mulheres indígenas aí, a Vani apareceu aí também, ela luta lá para o São Paulo. Assim, quero mandar um abraço para a Vani, que nos acompanhou, o Cristiano, o Ruter, que foi um dos administradores da FUNAI lá em Itanhaém, nos acompanha, grande amigo nosso. Mandar um abraço também para outra guerreira aí no estado de São Paulo, que é a Shirley Pancará, uma amiga nossa também, que vai estar em Brasília, vai voltar aí a concorrer na política esse ano. E dizer que nós estamos aí para cada vez mais ocupar esse espaço e agradecer também à rádio, né, que abriu esse espaço, a oportunidade. Eu acredito que é mais uma porta que se abre para que venham essas vozes, né, não só dos indígenas, mas também dos não indígenas, também trazer suas vozes, suas lutas, os desafios, e que cada vez mais chegue essas mensagens às pessoas. Então, deixar aí também as minhas redes sociais, né, Thiago Niandeva, no Instagram, Niandeva Thiago, e no Facebook, Thiago Niandeva. No Twitter, quase não publico, a gente tem também, para seguir nossas páginas aí, é importante, sempre a gente está publicando. Mídia Nativa 1 também, tá? Então, se vocês puderem seguir. Olívio, obrigadão, a gente vai se ver ainda, estamos pertinho aqui, para trocar muitas ideias e, quem sabe, a gente vai publicar um livro aí, vai dar tudo certo, a gente vai publicar ainda um livro aí contigo, tá bom? Tá. Deixa aí um abração e obrigado. Tiago, e também um abraço para a Vanessa, que está acompanhando a gente, né? E também ao público que está acompanhando a nossa rádio aí, pode me procurar no Facebook, o Livro de Pé, no Instagram, e também, quem puder, pode comprar meus livros direto pelas redes sociais, né? Entrar no Amazon, ou procurar no Google, que vocês vão encontrar meus livros. Então, compre e divulgue para que esses livros cheguem na mão dos professores, porque quanto mais livros chegar na mão dos professores, melhor, para que o professor possa ter um pouco mais de conhecimento e possa trabalhar melhor. Aí sim, a Lei 11.645 vai funcionar. Então, a todos vocês que estão ouvindo a gente aí e participou aí, escutando esse nosso grande amigo Tiago, um grande intelectual, procure os trabalhos dele que vocês vão ficar impressionados. Um abraço a todos.